Muito bem, estamos de volta. Olha só, o Vida e Saúde se preocupa com saúde física, saúde mental, saúde espiritual, mas hoje a gente vai falar de um assunto que talvez você não ache que tem a ver com a sua saúde, mas tem tudo a ver. Porque com a correria do dia a dia, pode ser que a nossa rotina e a rotina das famílias, na verdade, se torne um pouquinho estressante. Por conta das longas jornadas de trabalho, por pouco tempo para ficar com essa família, além de termos que lidar com diferentes tipos de comportamentos dentro da nossa casa. Isso pode resultar em dificuldades e conflitos familiares. Esses desafios, eles interferem na relação do casal, impactam diretamente na relação com os filhos também. Mas o que a gente quer saber é se existe uma forma de melhorar esse convívio. Como é que a gente pode ajudar, por exemplo, as crianças a lidarem com sentimentos e conflitos emocionais? Bom, para isso nós temos aqui hoje com a gente o Dr. César Vasconcelos, ele que é psiquiatra e que tem ajudado muitas pessoas a resolverem seus questionamentos. Hoje ele vai nos ajudar a entender quais as atitudes que contribuem para superar os desafios da vida familiar e manter assim em casa um ambiente saudável para esse relacionamento que é tão importante. E a sua participação aqui é sempre bem-vinda. Então você pode contar pra gente como é que anda a coisa aí da sua família, os casos, as situações, o convívio, como é que você tem lidado com os conflitos por aí. Conta pra gente usando o nosso WhatsApp, você pode aproveitar o QR Code aqui na tela, ou então usando o número 12 98266 0004. Dr. César, bem-vindo aqui a mais um Vida e Saúde. Que bom estar aqui de novo, né, Teru? Olha, um prazer recebê-lo aqui nesses assuntos mais longões aqui, porque o Dr. César está com a gente toda semana, mas com um tempo um pouco reduzido. Então, eu gosto quando o senhor vem aqui, porque dá para estender o assunto. E é bom, né? Mais cabeças pensando sobre o assunto é melhor, né? Mas tem sabedoria nisso, né? Dr. César tem filhos maravilhosos, passou por dificuldades certamente, mas está agora de um outro ponto de vista da vida em família, doutor. Agora, eu tô vivendo aquela outra fase que está bastante intensa ainda, essa ajuda com os filhos, o convívio com o marido. E eu acho que o nosso telespectador, existem várias modalidades ali também presentes, né? Aquela casa em que a mãe é mãe e pai, aquela casa em que o pai é o esteio e que já não tem mais uma companheira, uma ajudadora. Vamos falar sobre como a gente pode encontrar maneiras positivas de lidar com conflitos por aqui, doutor César? Vamos, é importante a gente orientar as pessoas, né? Trazer essas informações e com coisas mais práticas possíveis, né? Que é o perfil do nosso programa, né, Teru? De trazer coisas bem objetivas para você. E olha só, pessoal de casa, é bom você pensar de que, às vezes, uma frase que a gente diz aqui, que tem uma indicação de um comportamento que você ainda não tem, comece a praticar isso. Comece com isso que você sentiu que Deus tocou na sua mente. Ele disse uma coisa, ela disse uma coisa, eu não tinha pensado nisso. Acho que eu preciso fazer isso. Começa com isso, porque esse é um passo que você dá, alguma coisa já muda, né? Gostei disso, doutor, porque às vezes, em momentos de muita dificuldade, de dificuldade extrema, parece que a gente tem assim, uma reação com efeito assim, em cadeia, tá? E aí, quando a gente está diante dessa situação, ou seja, estou em conflito com o marido, meus filhos também estão cada um para um lado, a economia da família também não está estruturada, parece que a gente tem um efeito dominó. E aí, a gente tem a impressão de que a gente não vai dar conta de resolver essa montanha. Quando eu penso em uma coisinha por vez, eu penso, não, eu vou dar conta hoje e vou lidar com isso aqui. Isso é importante também porque tem esse sentido que você falou e tem o sentido também o seguinte, tem pessoas que pensam assim, eu preciso fazer uma terapia de 3 anos, eu preciso ler 5 livros, eu preciso assistir 3 encontros de casais, tal, para poder... Não precisa acumular as informações. Para agir. Até aquele exemplo bíblico, Deus falou para Moisés, Moisés, o que você tem? Eu tenho uma vara, então usa a vara, começa com isso, né? Então começa com isso de prático que você vai ouvir hoje aqui e alguma coisa vai começar a mudar. Doutor César, quando um casal, vamos começar pelo casamento, porque quando um casal não vai bem, as outras coisas tendem também a não irem bem. Quando um casal está em atrito, como é a maneira mais sábia de lidar com esse conflito? Você sabe que geralmente do casal
aquele que predominantemente procura ajuda é você, né? A mulher, É a são as mulher. mulheres, né? As mulheres que têm mais essa disposição, essa iniciativa, né? De procurar ajuda para tentar resolver algumas questões do casal. Nós homens somos mais fechados, mais achando que talvez trazendo dinheiro para casa já é suficiente, ou que tem potência sexual já resolve e tal. Mas realmente, primeiro aceitar essa ajuda, né? Reconhecer que tem dificuldades, parar de ficar empurrando com a barriga e vamos procurar uma ajuda sim. Então tem que ser esse coração aberto, né? Para procurar uma solução para o problema, em vez de ficar empurrando aí mais tempo. Me conta, doutor, pela sua experiência já ao longo de tantos anos, aconselhando, atendendo pacientes, quando existem conflitos, existe também a possibilidade de uma melhora nesse relacionamento após essa resolução, essa tempestade? Felizmente sim, né? Realmente, uma grande parte dos problemas conjugais, eles não são muito complicados assim. Então, realmente, com algumas orientações, começar a entender como é que funciona a cabeça do outro, que a cabeça feminina funciona de maneira diferente da cabeça masculina, e não é uma questão de inteligência, de QI, de hormonal, estrutural, enfim, é funcional. Então, realmente, quando se começa a entender e quando se começa a falar daquilo que dói, daquilo que machuca, daquilo que a pessoa não está aceitando, daquilo que é difícil para ela lidar. Então, quando começa a falar sobre isso, porque falar é o grande segredo, vamos dizer assim, né? Claro, depende de como se fala, mas o diálogo é importante e é o caminho da resolução. E tem sim, tem jeito de resolver, a maioria deles, né? A gente vai trazer passo a passo aqui algumas dicas sobre como a gente vai lidar com esse conflito, mas o senhor falou uma coisa interessante, doutor, falar, como é que a gente vai falar? Normalmente, numa discussão, a gente tende a acusar. A gente usa também imperativos como você nunca ou você sempre, e acaba que esse tipo de discussão, esse tipo de conflito não é produtivo. Existe a possibilidade de um conflito, então, ser produtivo, doutor? Até tem Porque às vezes eu estou falando e ele não está escutando. Sim. Às vezes ele está falando e ela não está entendendo. Sim, Inclusive, tem que saber se aquilo que eu disse é o que o outro entendeu. Eu tenho que checar isso, né? Como se checa? Perguntando. O que você entendeu do que eu disse? Então, no diálogo, que é o ponto principal para a resolução de conflitos no casamento, esse diálogo tem que ser com respeito, né? Às vezes tem uma emoção que fica meio forte, isso é natural, né, de acontecer. Mas a diferença entre a boa briga e a má briga, né, a boa discussão e a má discussão, é que na boa discussão de um casal se mantém o respeito, um não fica xingando o outro, um não fica depreciando o outro. E aquele casal, quando senta para conversar um assunto que pode ser meio tenso, os dois têm que ter um pensamento. Qual a solução que a gente vai encontrar para esse problema? Então, estão focados para encontrar uma solução, juntos, em vez de vou brigar por brigar e nada mais, né? Só descarregar, às vezes, uma frustração ali, aquela coisa ruim. Agora, eu quero saber o seguinte, às vezes a gente está dedicando tanto tempo ali naquela relação, tentando tão arduamente fazer funcionar, que a gente se esquece da individualidade necessária para manter esse relacionamento de interdependência, doutor. Não de codependência, eu preciso dele, eu preciso dela para viver, mas assim, a gente precisa de um do outro, precisa fazer um ao outro feliz, né? Eu gosto de um pensamento, Eru, que diz assim, a individualidade é muito importante para a manutenção do bom casamento. Os casamentos em que um anula a sua individualidade, não vai dar certo, né? Inclusive, se a gente pega todo o texto bíblico, né, essa autora inspirada, que eu gosto de citar muito ela aqui, Deus foca isso. Você tem que ser você, né? Ser você, aquele você que eu vou fazer você ser, né? Vamos dizer assim. Então, a manutenção da individualidade é um ponto muito importante para poder ter uma boa interação. Então, se a pessoa ela perde isso, ela se anula por questões de afeto, porque tem pessoas que se cuidar às vezes, doutor. Né? Ela não, às vezes a pessoa tem um medo de perder aquele relacionamento, ela acaba se anulando de uma forma negativa, né? O que não é bom, porque o outro fica sem realmente perceber quais são os defeitos, né? Os erros, porque um está sempre se anulando para tentar adequar e ganhar afeto. Bom, não é por aí.
Então, é importante realmente manter a individualidade e conversar sobre isso. A grande dica, eu repito, na questão do diálogo, é como que eu vou falar. Doutor, vamos a dicas práticas para um relacionamento que vai ter conflitos. É natural, porque você casou com alguém que é de uma outra família, de repente até de uma outra região do Brasil, um outro país, culturas diferentes, pensamentos diferentes. Conflitos vão acontecer, mas a gente precisa aprender a lidar com esses conflitos, porque inclusive os filhos sentem muito. A gente vai falar sobre isso logo mais aqui no Vida e Saúde. Mas dicas práticas, doutor. Ser menos furioso, menos furiosa aí para as mulheres mais bravas. Eu complementaria essa frase colocando assim, ser menos furioso ou furiosa e mais curioso, né? Curiosa, ou seja, tentar entender o que está acontecendo no mundo emocional do outro. Então, eu vou ter que fazer perguntas. Olha, eu estou percebendo que você está nervosa ou nervoso. Tem alguma coisa acontecendo no seu trabalho? Você está estressada com alguma coisa? Tem alguma coisa que eu possa te ajudar? Tem alguma tarefa que eu possa fazer para te ajudar e aliviar? Então, quer dizer, em vez de eu reagir com fúria ou com raiva, alguém que está com raiva também, eu dou 3 passos para trás ou 5 passos para trás e penso, o que eu posso te ajudar? Por que você está assim? Aconteceu alguma coisa? Vamos conversar sobre isso, né? Esses 3 passos para trás, 5 passos para trás, ajudam a gente a enxergar que todos temos dificuldades, doutor. Às vezes a gente está dando o nosso melhor e parece que o outro não está enxergando isso, porque ele está enfrentando uma batalha sozinho, às vezes no trabalho, às vezes no relacionamento familiar com os pais, né, com os irmãos. Todos temos dificuldades. Não tem. Deus criou a gente num patamar, né, Teru? Ali no Jardim do Éden, que Éden acho que significa lugar de delícia. Nós caímos, estamos aqui nesse patamar. Todos os seres humanos têm dificuldades, né? Não tem nenhum ser humano que nasce nesse planeta, ou nasceu, ou vai nascer, que não, ao longo da vida não vai ter algumas lutas, né, na família de origem. Mesmo as famílias mais funcionais, mais equilibradas, mais afetivas, também têm as lutas, né? Então, eu acho que quando eu olhar para o outro e reconhecer que esse outro veio de uma estrutura de família que também tinha sofrimentos ali, então eu posso mudar a maneira como vou lidar com esse outro, né? Eu não vou ser tão exigente, de repente, quanto àquilo que eu preciso aqui agora, né? Eu vou ter um pouquinho mais de paciência, né? Vou ter paciência, vou ter compreensão. Então, essa é uma dica também para melhorar a questão de conflito conjugal. Entender a herança do outro. Ok. Ou seja, da onde que esse outro veio. Como é que funcionava essa família de origem dessa pessoa, agora está na família nuclear, né? Quem é essa pessoa? O que aconteceu com ela no histórico dela? Eu tenho que dar uma pensada nisso, senão eu vou querer comparar essa pessoa com a minha lente, né? Então eu tenho que entender que ela tem dificuldade, ele tem dificuldade e eu posso ajudar nisso aí. O Dr. César falou uma coisa muito séria aqui, ele falou sobre compreender, aceitar, não tirar sarro, não ficar trazendo isso como uma crítica constante, criticando a família dele ou dela, porque não vai ajudar nesse relacionamento que a gente quer ver assim, olha, bonitinho. E também, viu, Teru, tem gente, às vezes, seja o marido, seja a esposa, que pode ter muita carga emocional e confunde isso com amor, né? E então se coloca de maneira superior ao outro. Exato, né? diminuindo a mas eu te amo origem. tanto, por que você faz isso? Esse amo tanto e que explode, então esse amor já está questionável, né? Pois é. Então somos parecidos, tem que está dizendo ali, né? Agora, não tem varinha de condão, tempo é fundamental. Negociar o tempo em casa tanto para homens e mulheres. As mulheres têm trabalhado muito fora de casa também. E aí a gente precisa equilibrar isso. Tem que equilibrar, negociar tempo em casa, vamos supor assim, um casal que tem filhos, né? Então, dentro de casa, na dinâmica familiar, tem que ter uma hora só para a esposa ficar sozinha, para ler o livro dela, fazer uma oração, falar com as amigas e tal. O marido só ele, então isso aí, um tempo para cada um sozinho. Segundo, um tempo para o casal estar sozinho, os dois conversarem e tal. Terceiro, um tempo para as crianças estarem ali interagindo com os pais. Então, não é nem todo mundo separado e nem todo mundo junto o tempo todo, né? Então, isso ajuda a equilibrar essa necessidade pessoal da gente estar em convívio social, mas também tem horas de estar sozinho, né? E, doutor César, tem muito estudo falando sobre como as tensões baixam, como as crianças se sentem seguras quando a gente tem essa dedicação. Agora, dar apoio às tarefas de casa também
precisa estar nessa listinha aí de dicas práticas, gente. Isso é muito importante, porque às vezes, como você falou, uma grande parte das mulheres trabalha fora, então chega em casa, já tem uma outra jornada em casa, jornada fora. Então, o marido precisa ajudar a esposa a aliviar a carga dela, né? Vai trocar a fralda do bebê sim, vai botar ração pro cachorro, né? Vai ajudar a descascar a batata pro jantar, passa na padaria, já traz o pão e tal. Legal. Enfim, tem essa consciência de ajudar a esposa para não jogar tudo para cima dela. Querida, cadê minha toalha? Cadê já pronto o jantar? E tá ali no celular na sala, né? Gente, isso alivia muito para os dois lados, porque tem homem também que é parceiro em casa. E a mulher não pode folgar, precisa ser ali um companheirismo. Ser humilde, principalmente durante os conflitos, essa é uma virtude que a gente precisa, Dr. César, cultivar. E, na verdade, durante os conflitos, ela precisa aflorar. E a gente precisa, então, a gente ver o outro lado da moeda do ser humilde é que ser arrogante, né? Prepotente, né? Então, é importante ter humildade para poder funcionar o casamento. Gente, o Dr. César mencionou aqui a importância de não fazer críticas. A gente trouxe aqui o assunto da família, né? É porque sua mãe faz isso, ou seu pai é desse jeito, você agora também está repetindo o mesmo comportamento. A crítica, ela diminui. Eu posso falar como eu me sinto, né, Dr. César? Em vez de criticar a atitude do outro, falar, olha, quando você faz isso, eu me sinto assim. É diferente de falar, você é isso, você é aquilo. Claro, existe um momento, né, que a gente pode fazer a crítica construtiva, tipo assim, o teu cônjuge teve um comportamento ruim, aquilo te machucou, e você, em vez de ficar, por que você não sei o quê, por que você, porque teu pai, porque tua mãe te ensinou, você fala assim, olha, eu acho que talvez tenha uma maneira melhor de você falar comigo ou de resolver esse assunto, eu vou te dar uma sugestão, o que você acha de você fazer dessa maneira? Então, você fez a crítica no sentido de análise, né, de observação, isso que você fez não foi legal, e você dá uma sugestão. Porque tem coisas que só o seu marido pode falar para você e só você pode falar para o seu marido. Coisas da intimidade. Então, você precisa, não só da intimidade sexual, mas da intimidade mesmo, porque fica chato outra pessoa falar. Então, ser humilde para aceitar aquilo e pedir a Deus sabedoria para mudança. Chegou a interação aqui na nossa tela, vamos ver quem é que está aqui. A Ju, estou passando por um conflito grande, já me sinto sem ânimo e excluída. Ô, Ju, fica com a gente aqui, menina, não é fácil, eu sinto muito por você, mas nós estamos passando dicas aqui. Dr. César, a mulher procura ajuda, mas a mulher muitas vezes se sente uma andorinha só, tentando fazer verão. É verdade. Ju, obrigado por sua participação. Eu diria o seguinte, até que você encontre uma outra solução, que pode ser um grupo de casais, né, um encontro de casais, ou uma terapia de casal, enfim, concentre a atividade para você viver a sua vida, né? Não vai se desanimar nem se anular com pessoa, porque o casamento não pode anular, como eu disse, a individualidade de cada um, né? Então, tenha suas amigas, cuide das suas crianças, cuide da sua casa, continue tratando bem seu marido, claro, né? Mas tente desviar um pouquinho o foco desse problema que você não está conseguindo resolver para você tocar a tua vida para frente. E aí vai orando e pedindo a Deus orientação, o que eu faço nessa questão conjugal. Propõe uma ajuda de aconselhamento, né, familiar, mas vai tocando a vida para frente. Então porque se você ficar olhando só para o problema da frustração no casamento, você vai travar a sua vida o resto. E o problema fica gigante. E uma coisa importante é o seguinte, o casamento não é a vida. O casamento é uma das coisas na vida, talvez a mais importante, abaixo de Deus, mas a sua vida tem um monte de coisas, né? Não só o casamento. Muito bom. Olha, a gente está conversando com o Dr. César Vasconcelos, que é psiquiatra. Ele vai voltar no bloco seguinte aqui, vai falar um pouquinho, ele já tem falado sobre desafios da vida familiar, mas agora ele vai focar nessa relação dos filhos. Você vai ser beneficiado se continuar com a gente por aqui. E ainda hoje tem receita, tem panqueca veg por aqui, olha que lindeza. Eu vou te ensinar já já essa delícia.